sei quantas provas, mas até aqui nos ajudou o Senhor. É orando que permanecemos firmes. É orando, clamando ao Espírito Santo que permanecemos firmes, cheios. E aqui eu chegava na esquina ali, e daqui recordei outrora, e via, né? Se pudéssemos chegar com os olhos, né, carnais, mas com os olhos da fé, com os olhos da fé mesmo, que aqui estava aquela grande labareda de fogo, aqui está nesse momento, porque o fogo de Deus se revela nesse lugar. E voz pedia, interessante, eu repeti essa canção as 3 vezes no ônibus agora há pouco. Eu navegarei. Dentro do ônibus estava navegando também, olha que sintonia. E chegando aqui você estava orando, clamando, e depois cantou. Eu navegarei no oceano do Espírito. Aí o padre Frei Gilson, né? Aí cantando, né? Exaltando, e eu também mergulhando nesse mar. Não porque eu estava corporalmente aqui desde o início, mas eu fisicamente estava com vocês desde o início das vésperas, orando e clamando também por cada um de nós, sai luz, todos nós, família amada de Deus, esse Espírito Santo. E o livro lá dos Apóstolos, capítulo 1, diz assim, versículo 6, pode pegar, Atos 1, capítulo 6, perdão, Atos 1, versículo 6, Atos 1, versículo 6, e diz, amém ou misericórdia? Amém. Estando, pois, reunidos, eles assim interrogaram, Senhor, é agora o tempo em que irás restaurar a realeza em Israel? E ele respondeu-lhes, não compete a vós conhecer os tempos e os momentos que o Pai fixou com a sua própria autoridade. Mas recebereis uma força do Espírito Santo, que descerá sobre vós, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e a Samaria e até os confins da terra. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Veja que palavra bela, veja que palavra cheia de autoridade, palavra ungida, pois foi da boca do próprio Cristo que deu para os discípulos, que despertou os discípulos. Não se preocupe por esse momento agora, se preocupe com agora, com o momento que está acontecendo, se preocupe, não deixe a graça passar, não deixe o poder de Deus passar na tua vida. É agora, mas recebereis uma força. Que força é essa, meus irmãos? O Espírito Santo, a força do Altíssimo, o dom de Deus, que descerá sobre vós, e sereis minhas testemunhas. Põe no teu coração, fala para o Senhor, por essa palavra, eu sou testemunha de Jesus. O Senhor me escolheu para ser sua testemunha, mas sozinho eu não consigo, só com a força de Deus, só com a mão de Deus, só com o dedo de Deus, só com a sombra do Altíssimo, eu sou testemunha para anunciar as grandes maravilhas do Senhor. Veja que competência, veja que graça o Senhor nos concede. Quem era eu, quem era você, anos atrás, e a força de Deus nos transformou e nos transforma, nos dá nova engrenagem. E nessa visualização que vocês estavam orando, que o Senhor revelava, essa água, todos aqui, se eu perguntar, claro, todos nós tomamos banho hoje, ou 1, ou 2, ou 3, mas tomamos banho. E como é bom tomar banho, sentir o nosso corpo com esse refrigério, não é verdade? A nossa pele sentir a frieza da água, né? E vai saindo a sujeira, a água vai nos lavando, vai nos purificando corporalmente, fisicamente. E quanto mais a água de Deus, a água do Espírito combate em nós, quando toca em nós, ela nos santifica, ela nos cura, ela nos liberta, ela nos faz ser cada vez mais novos homens e novas mulheres nessa nova Jerusalém, nessa nova Samaria, nessa nova Judeia, que pode ser também a sua família,
sua casa, no seu trabalho, aonde você estiver, no ordinário da nossa vida. Mas é necessário pedir, é necessário crer e confiar na força. Confiar na força de Deus, nem a força de um homem não. Não é a força daquele que busca, constantemente, diariamente, a musculação, a academia, para apenas exultar o seu corpo esbravo, Não, é a força de Deus. Eu preciso hoje, 18 de maio de 2024, não é 18 de maio de 2023, não é hoje. Uma força nova, um novo de Deus, um novo rebento. Eu tenho que permitir que brote, como nós ouvimos nessa ministração que estudava Renato, nesse deserto. Permita que a aridez, permita aquele que está seco no seu coração, que a água de Deus toque todo o teu ser, todo o teu íntimo, todo o teu interior. É a água de Deus, meus irmãos. Não é a água da Compesa, não. É a água de Deus, é a água do Espírito Santo, é água pura, água limpa, água cristalina, é água viva, que me vivifica, que me renova, que me faz andar para frente, que me tira da paralisia espiritual, que me levanta, que me sacode, que me tira da mornidão, que me aquece no coração. Essa água não vai apagar a minha fé, não. Essa água vai renovar e vai aquecer a minha fé, porque sabe quem é água viva? É água do Espírito. Eu quero, não apenas hoje, nessa novena, terminando, e nessa vigília, mas é para todos os dias, sendo consagrado, sendo auxiliar, sendo amigo no contexto geral, sendo fiel, sendo católico, apostólico, romano. Eu necessito, porque o Espírito Santo é que conduz igreja, Cícero, e conduz Sairus, igreja, e que conduz você, igreja. E a água parada já sabe o que vai dar. Água parada vai acontecer o que com água parada? Não presta, aquela água vai ficar morta. Vai dar dele, pior. Pior ainda, essa água parada que eu falo, essa figuração do dente, essa água parada vai nos levar à decadência espiritual, vai nos levar ao inferno. Desculpa, a expressão é essa mesmo, porque Paulo nos diz em Gálatas, os frutos da carne e do Espírito. Se eu permitir que eu cantei, não sei o que acontece, se eu cantei, se eu clamei, que eu creio que o Espírito Santo move de mim, eu navegarei. Então agora eu reconheço que Jesus é o meu Senhor, que o Senhor derramou o seu Espírito na minha vida, a minha vida agora está nas mãos do Senhor, Ele vai conduzir. Então os frutos da carne eu abominei, eu vomitei. Eu não quero mais saber do fruto da carne, como Paulo fala, os frutos da carne e os frutos do Espírito, porque se eu permitir que os frutos da carne me conduzam, eu não vou herdar o reino dos céus. Adultério, traição, ira, tudo que não presta que você pode vir na sua cabeça, luxúria, sexo desordenado, tudo isso vai me levar ao inferno. Mas eu quero, se eu digo que o Espírito Santo está em mim, então eu tenho os frutos do Espírito em mim: o amor, mansidão, paz. E paz mesmo que você e eu, mesmo que você e eu estejamos com tribulações, acontecimentos horríveis, muitas provações acontecendo na sua vida, doenças, uma atrás da outra, perseguições, mas você está com paz, porque a paz não é uma coisa não, a paz é a presença de Jesus na tua vida, é a presença do Espírito Santo na tua vida. É a presença do Espírito Santo na tua vida. E nessa noite santa e gloriosa, nessa noite que o Senhor nos reservou, meus amados, recebam a força. Essa força que você estava piorando, acredite, está em nós. Pega agora Atos Apóstolos, capítulo 2. Atos 2. Amém? Versículo 1, que é o Pentecostes. A descida do Espírito Santo, a função da palavra com a Bíblia, Jerusalém.
tendo completado o dia de Pentecostes, ou seja, 50 dias após a Páscoa. Também uma comemoração do povo da aliança, da libertação. Todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um ruído, como a agitação de um vendaval impetuoso, que encheu toda a casa onde se encontravam. Apareceram-lhes então línguas como de fogo, que se repartiam e que pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram repletos do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes conseguia se exprimir. Vamos lá, paradinha aí. Veja, de repente veio do céu um ruído, como agitasse de um vendaval impetuoso. Se soltar um fogo aqui, a gente vai se assustar, porque é uma surpresa esse fogo. É um barulho que vai acontecer, né? De repente. Em outras traduções, diz que os discípulos de Maria estavam presentes. Eles estavam com vocês agora. Apenas eu estou em pé. Mas eles estavam sentados. O sentar já mostra que é uma posição acomodada, né? Fica tranquila, né? Mas com certeza, depois desse evento, desse grande acontecimento, porque a casa, meus irmãos, encheu-se. Ou seja, essa capela também está cheia. Deve estar cada vez mais. Mas também não apenas a estrutura física de tijolos, que é a casa, esse templo, essa capela, mas o teu coração. Ele necessita, o meu coração também precisa, nós precisamos abrir os nossos corações para estar repleto. Como diz que está repleto, né? É como um copo d'água, está cheio, transbordando, cheios do Espírito Santo. O que significa isso, cheio do Espírito Santo? Cheio de Deus, cheios da graça, cheios da alegria, cheio da restauração, cheio da renovação, cheio da fortaleza, e cheio de toda a casa. E aqui diz que esse vendaval impetuoso significa que esse vento veio com uma grande jorrada de vento, né? Impetuoso que é um agir com violência. Nessa noite, vai doer não. E como não está doendo desde o início da vigília, permita que a violência do Espírito Santo te sacuda, sopre. Como lá em Ezequiel, os ossos secos, o vento, o sopro vital, o ruar de Deus, impetuoso. Esse agir violentamente da ação de Deus pelo seu vento, pelo chuvar, ele não para, ele não fica estacionado, ele sai, ele se move. Depois que nós cantamos, move-te em mim, toca minha mente e meu coração, move-te em mim, porque o Espírito Santo ele não estaciona, ele faz com que nós saiamos. Então é necessário que permitamos que essa saída seja conduzida pelo Espírito Santo. Então, quem tiver sede, venha beber. Quem tiver sede, venha beber de graça. Venha beber de graça. E continuando, diz assim que apareceram-lhes então línguas como de fogo, que se repartiram e que pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram repletos do Espírito Santo. Línguas de fogo, ardor de fogo. Ou seja, onde há fogo, esse fogo de Deus, há o chão, a liberdade, a purificação, a santificação. Eu creio que desde o início das orações dessa noite, da vigília, você clamou, você pediu esse novo despertar, esse batismo. Olha aqui é a fusão do Espírito. Todos nós somos batizados sacramentalmente e cremos que justamente já temos o Espírito Santo. Mas faz com que, pela efusão do Espírito, pelo batismo do Espírito Santo,
mas que eu possa realmente agora, mais uma vez. Santa, ela não é santa ainda não, é Helena Guerra, ela está canonizada, canonizada, né? Beata. Ela tem uma frase, não sei se vocês prestaram bem lá na novena, né? Que, acho que foi ontem, se não me engano, que o Espírito Santo, como outrora, lá no Antigo Testamento, o Espírito Santo era dado proporções, né? Para uma situação, para os reis, para os profetas, ou seja, havia uma seleção de pessoas. Mas com Jesus, né, como ele fala para os discípulos, é necessário que eu vá. É necessário que ele vá. Semana passada nós celebrávamos, domingo passado, a ascensão do Senhor. Era necessário que eu vá. Ele foi para que acontecesse esse extraordinário momento, essa graça, o derramamento do Espírito Santo. Então, assim, com Jesus, não há mais seleção, todos somos convidados. Todos que creem. Quando eu creio, porque é necessário acreditar, confiar, crer, para ser uma nova pessoa. Para ser batizado no Espírito, tem que crer. Tem que crer que o Espírito Santo vai agir na minha vida. Eu tenho que acreditar, eu tenho que desejar. E também tem outra coisa. Eu tenho que me arrepender dos meus pecados. Né? Eu tenho que me arrepender dos meus pecados. Porque arrependendo dos meus pecados, aquela água que eu dizia, água viva, né? Água pura, como nós cantamos, né? Inunda meu ser. Ela vai mudar meu ser. O meu ser vai brotar. E olha aqui. Se eu já fui batizado no Espírito Santo. Não tem isso não. Né? Todos os dias somos chamados a pedir a infusão do Espírito. E muito mais agora nesse mundo que está totalmente confuso cada vez mais. Todo dia coisas horripilantes acontecem. É necessário estar cheio do Espírito. Um homem cheio do Espírito, uma mulher cheia do Espírito em casa, com autoridade, em casa com os filhos, com os irmãos, cheio de autoridade como no trabalho, com os amigos, na faculdade. Tem que estar cheio do Espírito Santo. E assim que, por que eu tenho que estar cheio do Espírito Santo, mesmo na minha caminhada antiga? Porque quando eu tomei posse dessa verdade, que o Espírito Santo em mim, olha que a minha primeira experiência do batismo do Espírito Santo, eu cheguei no grupo da Ação Renascer, em meados de 98, né? No auge do padre Marcelo Rossi, né? Naquele purpurri, naquele CD bem branquinho, era muito fogo. E eu cheguei no Renascer, né? Sempre a música me acompanha para rezar, né? Não sou cantor não, mas sempre gosto de cantar, de rezar com a música. E nisso, eu lembro que chegava no grupo de oração, né? Aquele calor, como eu senti hoje aqui, como estou sentindo também aqui. E todos unidos, né? Na mesma sintonia, na mesma graça, na mesma consonância, na mesma sintonia, orando em línguas. É interessante que a pessoa que me levou, ela hoje nem faz parte mais da renovação, e eu dei a renovação. Né? Mas você quer isso? Veja como são as coisas de Deus. Porque eu namorei primeiro pelo caminho do Senhor. E nisso, orávamos todos em línguas. Aí a pessoa disse para mim, olha, não se preocupa não, vai, fica por aí. Esse fica por aí, estou aqui até hoje, né? Fica por aí. Esse fica por aí, eu também posso para mim, que é uma palavra que foi também de motivação, de exaltação, fica por aí, fica aqui, fique hoje nesse Pentecostes. Eu não me lembro qual foi o dia que eu recebi a infusão do Espírito Santo. Eu só sei que já estava na graça com os irmãos, que muitos estão aqui hoje, que estão da comunidade de São Luís, já estava no mesmo oceano, já estava no mesmo barco, já estava comungando dessa graça, já estava respirando com a língua de fogo, né? E fui permitindo que o Espírito Santo trabalhasse na minha vida de Cícero velho, que é isso que eu queria chegar, porque quando eu permito que o Espírito Santo entre na minha vida, eu quero ser uma nova pessoa, como diz aquela canção antiga, né, Maria? Nova criatura eu sou, nova eu sou. Como sai luz, como pai de família, como homem, como amigo, como irmão, como esposa, cada um de nós devemos ser novas criaturas. Então, como novas pessoas, então, aquilo que eu dizia que Paulo fala dos frutos da carne,
Então não vai fazer mais parte da minha vida. Eu vou renunciar, eu vou repreender, né? Nós que facilmente nos iramos, né? Ficamos com raiva, ficamos tristes, ficamos frios e esquecemos dessa essência. Pedir que seja derramado o Espírito Santo, mas é necessário esvaziar. Eu creio que cada um de vocês nessa noite, deixa eu ver aqui a hora para não passar. E eu creio que vocês nesse dia, desde o começo do dia, desde a aurora, desde o despertar, já se levantaram com esse despertar, com esse olhar novo. Esse que faz o mal para todas as coisas. Já surge. Eu creio em novas pessoas, novos corações, novos comportamentos, novas criaturas. E continuando, versículo 5, diz assim: achavam-se então em Jerusalém judeus piedosos, vindo de todas as nações que há debaixo do céu, ou seja, de toda a terra. Com o ruído que se produziu, a multidão acorreu e ficou perplexa, assustada, no caso, admirada, pois cada qual os ouvia falar em seu próprio idioma. Estupefatos e surpresos diziam: não são acaso os galileus, todos eles que falam? Como é, pois, que ouvimos falar cada um de nós no próprio idioma em que nascemos? Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judeia, da Capadócia, do Ponto da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, próximas de Cirene, romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Nós ouvimos anunciar em nossas próprias línguas as maravilhas de Deus. Palavra do Senhor. Meus irmãos, esse é também um convite que o Senhor nos faz nessa noite, com essa convocação, com esse chamado a anunciar, cheios. Eu só vou falar de Deus se eu estiver cheio de Deus. Muitas vezes, tanto momento de preguiça, quanto esfriamento, quantas mentiras, como Deus nos chama, quanto cansaço, muito cansaço. Precisamos orar mais. É um grande combate. E agora está mais. Sempre eu gosto de dizer, de comparar. Hoje o fast food está virado no mundo. Hoje, como está sendo difícil uma família se reunir na sua mesa para comer aquela refeição natural, boa mesmo. Natural do modelo, aquela preparada pela dona de casa, vice-versa, o esposo, e juntos ali. Mas hoje há uma praticidade, né? Liga, passa 20 minutos, 30 minutos, mas chega. Assim também é a nossa vida espiritual, a nossa oração. Quantas vezes você sabe que tem que rezar? Olha, vou dar um exemplo simples. Você pode estar assistindo televisão, você pode estar na internet e vendo algum vídeo, até um vídeo católico, até a música católica, não tem sono nenhum, mas você vai rezar, começa a cochilar. Você lê qualquer documentário, algum livro, alguma revista, apesar que hoje tem todas as revistas, né? Papel, tudo mais digital. Você lê, mas você vai pegar a palavra, ler, colocar bem próximo de nós. Você vai fazer a sua oração para fugir das horas. Ponto confronto. É necessário trazer o Espírito Santo também. Peça. Não esmoreça. Não esmoreça. Quando eu orava, no início da semana, por esse momento, o Senhor estava arrancando de nós
muitas confusões. Entenda, essa confusão não é que eu estou brigando com o Renato verbalmente, chegando o Renato, Eric, Denis, qualquer um de vocês. São as confusões que o mundo está oferecendo como pitadas para que você fique pronto, tudo pronto, você fique relaxado, você fique confuso, a própria fé, claro, principalmente, com notícias, né? Com a própria rede social, com notícias da própria igreja, dentro da comunidade, dentro do grupo de oração, quantas inquietações que o Senhor nos pediu nessa noite. Se esvazie dessas coisas, se esvazie dessas coisas, se esvazie do seu pecado de estimação, se esvazie da sua idolatria, daquilo que você está tão apegado, se esvazie e descerá como fogo, o empenho em Pentecostes. Aqueles homens, Maria estava lá, coluna firme, aqueles homens estavam ali sentados, mas amedrontados, com medo de morrer, com medo de ser perseguidos, estavam escondidos. O Senhor, pela força do seu Espírito, está nos tirando de onde nós estamos plantados para sermos faróis, para sermos setas dessa paróquia, seta da nossa família, seta aonde fomos enviados até os confins do mundo. Não se preocupe com esse confim do mundo, não vá pensar, também melhor dizendo, que o confim do mundo, né? É lá, também mas fisicamente é na sua casa. Não é apenas lá na Europa, lá na Judéia, lá no deserto, mas também o seu testemunho desse confim do mundo na sua convivência com determinados tipos de amigos. E quantas